Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, dos versos 11 em diante. Esta é uma parábola muito conhecida. Lucas 15, então, do verso 11 em diante, diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria ressaltar, vamos voltar desde o início, ressaltar algumas coisas que são importantes para que a gente possa ver justamente o desencadear dessa história. Você vê então que Jesus está contando essa parábola. Jesus ele ensinava através de parábolas. O que são parábolas? Não sei se nós quando era pequeno no Peru, né, no ensino fundamental, nos ensinavam, tínhamos que comprar um livro que eram as fábulas, né? Não sei se no Brasil também, ou aqui, ou na Espanha,
E fábulas são algumas lições onde são usadas algumas histórias de animais para contar uma história para os seres humanos. Jesus, ele foi além, ele usava parábolas, ele usava pessoas, histórias que aconteciam na vida real, para quê? Para que a gente pudesse compreender o reino de Deus. Então Jesus usa essa parábola para que a gente possa compreender realmente qual é a nossa essência, qual é a nossa história. E aí Jesus usa esta parábola, e essa parábola está no contexto em que tem outras parábolas. Tem a parábola da ovelha perdida, tem a parábola da dracma perdida, e vem aí então, finalizando com a parábola do filho pródigo, que era o filho perdido. Ele está dizendo, olhe, eu estou dando para vocês um alimento para que vocês entendam. Toda a humanidade estava perdida. Mas existe um Pai que, embora você tenha feito tudo o que fez, sempre estará de braços abertos para esperar por você. Glória a Deus por isso. E aqui, eu não sei se você percebeu algum detalhe, mas no verso 12, na parte B, vai dizer assim, que o mais novo lhe disse, pai, eu quero a parte da minha herança, certo? O que esse detalhe nos traz à mente? Até hoje, e isso acontecia desde o início, a herança ela só se recebe quando o pai morre. Em outras palavras, o filho estava dizendo, morre para mim porque eu quero o que é meu. É isso que o filho estava dizendo. O filho estava dizendo, olha, eu quero que você morra, porque eu quero agora o que é meu. Mas há outro detalhe aqui. Diz assim, aqui, assim, o pai, ele repartiu sua propriedade entre eles. Então, o pai, em vida, ele deu a parte da herança, tanto a esse filho mais novo que pediu herança, quanto ao filho mais velho que não tinha pedido. Ele repartiu sua propriedade entre os filhos. Esse é um detalhe importante. E aí, quando eu estava meditando isso há anos atrás, nesse texto, veio para mim uma revelação do Espírito, numa frase que eu queria compartilhar com vocês. A herança, ela sim é para os filhos, mas nem todos os filhos sabemos aproveitá-la. A herança é para os filhos, mas nem todos os filhos sabemos aproveitar essa herança. E aqui eu gostaria de não me centrar nessa história como comumente nós fazemos, né, no filho pródigo. Mas eu queria que nós pudéssemos ver em outra perspectiva. Há duas coisas que precisamos entender. Uma coisa é você desperdiçar os seus bens e a sua herança vivendo perdidamente, satisfazendo os desejos da carne, longe da casa do Pai. E outra muito diferente é você desperdiçar ou não saber aproveitar a sua herança na casa do Pai. E eu queria justamente centrar o nosso tema desta manhã nesse entendimento. Não centrando no filho pródigo, no filho mais novo, mas a gente vai concentrar nosso entendimento no filho mais velho, aquele que ficou em casa. É interessante porque, geralmente, quando a gente prega sobre esse texto, vamos falar sobre o pai, sobre o filho novo, que é o pródigo, mas não centramos nossa vista no filho mais velho. E aí, então, Deus quer nos usar, Deus quer que nós desfrutemos da herança, mas Deus não quer que a gente haja com religiosidade. Veja bem o que nós vamos ver nesse contexto, porque a religiosidade, ela nos cega, nos bloqueia, nos trava. Nem todos os que vivem na casa do Pai desfrutam da herança do Pai. Isso que me ensina esse entendimento. E vamos ver agora,
esse exemplo do outro filho, extrair algumas lições. Verso 25, então, por favor, Diego. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, ele estava trabalhando, ele ajudava o pai, ele estava lá. É como dizer, olha, o filho mais velho era aquele crente de carteirinha, cristão de carteirinha, estava na igreja, sempre. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Ele chegou e disse, oxe, não era nordestino, né? A festa. Verso 27. Não, perdão, 26. Então chamou um dos servos e perguntou o que está acontecendo aqui. Se fosse português, o que se passa aqui? E este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira. Veja bem. Qual era a atitude de um irmão que tinha perdido o contato com seu irmão de sangue, porque ele tinha ido morar longe, por mais pecador que fosse, que queria, se fôssemos realmente bons, nós homens, a gente se alegraria, né? Mas não, muitas vezes a gente se ira. E trazendo para o contexto da igreja, muitas vezes a gente fica irado quando vê o nosso irmão que está desenvolvendo mais na casa, no reino. Diz, mas rapaz, chegou agora e já está aí. Só que não entende que essa pessoa não está aí apenas porque é bonita, porque tem talento. Não. É porque ela se dispôs ao trabalho no reino. É porque ela disse, eis-me aqui. Ela vem pagando preço. E aí a mesma coisa acontece com esse irmão se ira. E ele não quis entrar, ainda ficou de birra. Não vou entrar nada. Então seu pai saiu e insistiu com ele. E aí o filho mais velho encheu-se de ira. E o que acontece aqui? A primeira lição, o irmão do filho pródigo, ele ficou irado quando viu que seu irmão voltou. Não deveria ser motivo de alegria para ele reencontrar o seu irmão. Mas por que ele se ira? Muitas vezes, amada igreja, nós achamos que por estarmos vivendo dentro da casa do Pai, temos mais privilégios do que outros que em algum momento não estavam aqui, mas se perderam. Não, nós estamos sempre pregando aqui, todos estamos nivelados, aqui não há ninguém melhor do que ninguém. Todos estamos nivelados pela graça do Pai. Aqui, principalmente aqueles que estão aqui à frente, têm que ser mais servos ainda. A gente precisa entender isso. E muitas vezes, a gente se acha melhor porque estamos na casa do Pai. Isso é um espírito de religiosidade. E nós precisamos compreender que Deus não quer religiosos, Deus quer discípulos, filhos. Precisamos compreender isso, amados. Por isso eu gostaria de dizer a você, nesta igreja, não é o maior dizimista, que aqui nem colocamos nomes, eu não quero saber, nem sei quem é o maior dizimista, nem o que melhor canta, nem o que melhor toca, nem eu que estou aqui que sou melhor ou que me acho melhor. Não, todos estamos nivelados, somos iguais. Somos filhos de Deus. E aí eu quero lançar uma primeira pergunta desta mensagem. Como está o nosso coração? Como está o nosso coração? O nosso coração está realmente aqui nesse lugar por religiosidade? Ou verdadeiramente para adorar ao Senhor? E aqui eu quero anunciar o tema dessa mensagem. Adoradores, entre parênteses, herdeiros, ou religiosos, entre parênteses, escravos. Então nós precisamos compreender isso, amados. Muitas vezes a gente se acha melhor, se acha superior,
ao nosso irmão. Nós não somos superiores a ninguém. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, olha, 5, ele vai dizer, não se sinta superior. Você tem que se colocar por baixo do seu irmão. Nós precisamos olhar e dizer, olha, meu irmão é maior. O nosso sentimento precisa ser como o sentimento daquele pai que olha para seu filho e diz assim, olha, verdadeiramente eu quero que Jonathan seja melhor do que eu. O nosso sentimento aqui na igreja deve ser, eu quero que Victor seja melhor do que eu, que Jorge seja melhor do que eu, que Rômulo seja melhor do que eu, que Olavo seja melhor do que eu, que Rafa seja melhor do que eu, que cada um de vocês seja melhor do que eu, amados. Esse tem que ser o nosso sentimento. E aí essas barreiras de autossuficiência, de superioridade caem por terra. Isso não deve existir na casa do Senhor. Eu sei que existe porque somos humanos, mas a gente precisa quebrar com isso. Temos pregado esses dias sobre Coríntios, sobre a igreja de Corinto, que era uma igreja que estava dividida por conta disso. E nós precisamos entender, amados, a igreja de Cristo, ela está nivelada. Na igreja nós tínhamos lá coronéis da polícia militar, médicos, empresários, estavam servindo no estacionamento, conduzindo os carros para entrar. Esse é o poder da igreja, ela nivela. Não existe ninguém melhor do que ninguém na igreja de Cristo. O único que é melhor aqui chama-se Jesus Cristo. Verso 29. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. A segunda lição que eu gostaria de ressaltar é que quando nós estamos debaixo de um espírito de religiosidade, a gente não se vê como filho, se vê como escravo. E trabalha forçadamente, empurrado. Quando nós somos filhos, nós queremos fazer o melhor para nossa casa. Nós queremos, estender a nossa cama para ajudar a mãe, lavar o prato. Queremos ver um bom funcionamento da nossa casa. E assim deve ser no meio da igreja. Será que o filho que morava com o pai não entendia que além de ter recebido a parte da sua herança, ainda assim ele contava também com os bens que pertenciam ao Senhor? Amados, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E a gente às vezes não aproveita isso na casa do Pai. A gente às vezes vive de bico, porque não compreende que o Senhor já nos deu em Cristo todas as coisas. Todas as coisas. A gente vive como escravo. Não, Senhor, largue esse espírito de escravidão, porque Cristo nos libertou. Ele veio para nos libertar. E aí então, mas tu, o que ele disse, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Ele estava dentro de casa, ele tinha tudo à disposição, mas não soube aproveitar. Quantos aqui já passaram por esse sentimento, por vir aqui, quando você estava na sua casa, lá no país de vocês, e diziam assim, tinha tudo, porque tinha conhecidos, tinha amigos, podia pedir, e agora estão num lugar que não tenho ninguém. Como a gente dá valor, não é verdade? Valorize a sua igreja. Valorize o lugar onde você está. Porque é aqui que o Senhor dá o alimento. É aqui que o Senhor libera a bênção. E repito, não é por minha causa, é por causa dele.
Precisamos valorizar, amados. Sabe o que é valorizar? É orar pelo meu irmão. É contribuir. Se uma cadeira estiver fora, eu ajeito. Se um envelope não estiver, eu coloco. Isso é valorizar, amados. É a gente entender o nosso propósito aqui. Existe um espírito que cega as pessoas, e esse espírito chama-se religiosidade. Mas eu trabalho na obra. Eu sou mestre, sou líder, sou pastor, então não preciso fazer nada. Olha, como está o nosso coração. Como está o nosso coração? Deus está fazendo uma nova história neste lugar, amado. E nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar atentos para que esse espírito de religiosidade, onde eu quero condenar o meu irmão porque ele fala em línguas, ou porque ele pensa desse jeito. Não tenho que condenar o meu irmão, eu preciso me alegrar. Se ele fala em línguas, amém, que fale. Mas se Avelino ele tem o dom da profecia, que ele tenha. Se Olavo tem o dom do ensino, amém. Nós precisamos entender que somos um corpo e que o corpo ele se alegra quando o outro está bem, mas quando um padece, o corpo fica também padecendo. Amados, essa lição, então, é para nos ajudar. Não se veja como um escravo, mas se veja como filho. Você e eu somos filhos, filhos de Deus, filhos do Pai. Terceira lição, verso 30. Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata-se um novilho gordo para ele. Muitas vezes nós julgamos os nossos irmãos ao invés de perdoá-los. Como é possível? Mas Kennedy não vem nem à igreja. Está trabalhando. Trabalha no Pingo Doce, no Talho. Você quer carne boa? Vai lá, procura ele. Eu não julgo. Eu amo, perdoo e caminho com ele. A gente não precisa, não está aqui para julgar ninguém, amados. Ninguém aqui é juiz de ninguém. Existe um único juiz, que é o justo juiz, que é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Assim que teve então a oportunidade, o filho já começou a julgar o seu irmão. Não julguemos nossos irmãos. Não julguemos nossos irmãos. Precisamos perdoar nossos irmãos. Da minha boca, amados, não vai sair, obrigado, Rafa, nenhuma palavra de julgamento. Por mais que tenham feito alguma coisa comigo, você não vai ouvir da minha boca nada. Eu perdoo, já perdoei. Quer caminhar conosco? Amém. Não quer caminhar conosco? Amém. Mas nós precisamos entender, nós não podemos recuar quando temos um propósito. Quando a gente tem propósito, pode se levantar quem for, amados. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Não precisamos, então, julgar. Não devemos julgar. Precisamos perdoar e avançar. Verso 31 e 32. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Veja essa revelação. Deus está dizendo: olhe, deixe de besteira, porque tudo que eu tenho é seu. Não precisa você ficar de bico fechado, porque, que meu irmão estava perdido, agora voltou. Porque aconteceu isso, aquilo. Não. A gente tem que amar e perdoar. Amar e perdoar. Seguir em frente, caminhar. Tudo que tenho é seu. Em outras palavras, sabe o que o pai está dizendo? Olhe,
Você está dentro da minha casa e por esse coração rígido, religioso, você não está desfrutando do que eu tenho. Quer viver uma vida plena na presença de Deus? Pare de olhar para seu irmão com olhos de julgamento e olhe com olhos de amor, de perdão. E você vai ver. Porque parece que muitas vezes a gente chega, eita, mas o louvor parece que não ensaiou direito, né? Mas essa música, não, essa música aí eu não gosto. Não, eita, Cristiane desafinou. Deu um falsete que foi muito falsete mesmo. A gente fica falando isso. Olha, quando eu compreendi, eu muitas vezes fiz isso, quando estava aí também sentado, e o Espírito Santo uma vez me tocou e disse, você veio adorar quem? O seu irmão ou a mim? Não devemos olhar para as pessoas quando a gente está concentrado em adoração. Os nossos olhos têm que estar fitos nele. Porque quando estão fitos nele, pode desafinar o violão, pode dar uma virada errada na bateria, mas isso não me atrapalha, porque meus olhos estão no autor e consumador da nossa fé. E não é homens, apesar de que precisamos sim espelhar nossa vida em homens. Por quê? Porque homens e mulheres, elas precisam ser também referência para nós. Mas precisamos ver quem está sendo referência. Não é todo mundo que é referência. Não é todo mundo que a gente precisa ouvir. Perdão. Precisamos ter boas referências. Boas referências. Foi falado aqui, Érica falou aqui na palavra. A árvore boa, ela dá frutos bons, jamais dá frutos ruins. Sabe o que significa os frutos que ela está falando? São os frutos do Espírito. Mansidão, domínio próprio, amor, fé, longanimidade. Precisamos entender isso, amados. Quarta lição, então, sempre podemos confiar no amor do Pai e entender que tudo que é dele também é nosso. Muitas vezes, nós ficamos acostumados e acomodados na casa do Pai. Sabe o que é isso? Acostumados e acomodados? Já estou ali, me acostumei, tudo é igual, não faz mais diferença para mim. Mas não é assim, porque quem vive em Cristo, há uma novidade de vida. Cristo, ele nos renova. Cristo, ele vai fazendo o renovo diário na nossa vida. E mesmo que o pastor, como eu já falei, né, uma vez, um pastor muito amado que já partiu, que foi pastor de Vitor e Thalita, passou anos pregando em Atos 1:8. Mas sabe o que significa isso? Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz. Então, um domingo pode pegar o mesmo texto e dessa maneira, no outro domingo pega o mesmo texto, mas Deus fala diferente ao teu coração. É desse jeito que a palavra de Deus é, e é assim que na casa do Pai deve ser. A gente não deve se acostumar, estou aí tranquilo, pronto, vim, sentei, pronto, já fiz a minha parte. Isso é se acostumar. Não, a gente precisa entender que todos nós aqui somos cooperadores, embaixadores de Cristo. Precisamos entender então que Ele é um Pai amoroso e que o seu prazer é trazer de volta a casa todos aqueles que estão perdidos. Sem importar aquilo que eles fizeram, Ele não se importa com as tuas atitudes passadas. Ele quer te restaurar e devolver a tua identidade de filho. Neste caso, o filho, ele esbanjou tudo. Ele largou tudo. E o irmão, ele se sentiu no direito de julgá-lo. E aí disse assim, olha,
meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Próximo. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. É isso que nós precisamos entender. É isso que eu digo quando nós virmos passar por essas portas, porque eu creio que vai acontecer. Pessoas que aos nossos olhos estão perdidas e nunca tiveram nenhum encontro com Jesus. Nosso papel não é julgar, nosso papel é abraçar. Nosso papel é dar um abraço e dizer: seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vem aqui. Porque é assim que nós vamos sermos, na verdade, instrumentos de restauração para essas vidas. Não é de outra maneira. Ah, chegou alguém que, eita, vestido diferente. Não. Não faz parte dos meus padrões. Que padrão é esse? Olhe para trás e viu de onde você saiu. Olhe para trás e veja de onde Deus nos tirou. Existe um único padrão que Deus quer que nós sejamos: filhos. Filhos e filhos amados. Filhos amados de Deus. Que nós possamos, amados, aprender com essas lições. E que você não viva uma vida religiosa. Não esteja aqui por estar. Porque, já está marcado, já virou um hábito. Não. Cada vez que você vir aqui para a casa de Deus, você tem que vir com alegria no coração e dizer: olha, eu vou buscar a presença de Deus, eu vou glorificar a Deus, mas também eu vou abraçar o meu irmão. Também eu vou lá para dar um abraço em Thaís, que está precisando. Dar um abraço em Aiken. Dar um abraço em Daniel, em Benício. Um cheiro, né? É isso que a gente precisa, amados. Nós somos uma comunidade de fé, nós somos uma comunidade onde o amor precisa reinar. Não se acostume, não tenha um espírito religioso, tenha um espírito de filho. Essa identidade precisa estar bem preservada em nosso coração. Deus não veio aqui para ter escravos. Não, Ele teve e tem filhos. E filhos amados. Não importa o que você fizer, você sempre será bem-vindo nesse lugar. Mas também, ninguém aqui está amarrada. Porque se uma coisa que nós respeitamos é a sua vontade, e se você achar que você não se encaixa mais nesta igreja, amado, eu não posso segurar você. Eu preciso dizer isso, eu não posso dizer: olha, fica comigo, não. Não sou cantor sertanejo, né? Ficar com aquelas canções de, de sofrência, né? Não. Sabe o que Jesus dizia isso? Me faz entender o que nós devemos fazer. Olha, meu filho, quem quiser vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Agora, se você não quiser tomar a sua cruz, negar a si mesmo, aí não há outra hipótese. Essa comunidade é de pessoas que querem tomar a sua cruz, se negar a si mesmo e seguir ao Redentor, ao Salvador Jesus Cristo. Amados, que Deus, em sua infinita vontade, graça e amor, nos guarde, nos restaure e que a cada dia Ele possa fazer entender que nós precisamos desse entendimento, dessa identidade
de sermos filhos. Você e eu somos filhos de Deus. Olhe para seu irmão que está do seu lado e diga assim: olhe, você é importante para mim. Você é importante para mim. Você é importante para mim. Vocês são importantes para mim. Você é importante. Você é importante. Cada um de vocês é importante, amados. E principalmente para Deus, para o Senhor. São importantes. Olhe, vocês são filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. E Ele quer verdadeiramente contar com cada um de nós. Aproveitando aí o embalo, né? Agora em dezembro nós vamos ter a nossa classe da membresia. Então, se você ainda não é membro da igreja, você vai no final me procurar, porque aí vou anotar o seu nome já para a membresia. Estarei vendo uma data aí em dezembro para a gente se reunir num sábado. Num sábado a gente faz essa classe da membresia para você poder compreender como é a igreja, porque é importante. É importante você entender o que nós pensamos, para depois você, né, na frente, não dizer: ninguém me avisou, né? Ninguém me falou como era a igreja. Eu tenho dado umas pinceladas como é a igreja, né? Esta igreja é batista. Só que nós somos uma igreja batista que acredita sim na palavra, que prega a palavra, mas que também acreditamos nos dons do Espírito. Nós não limitamos o agir do Espírito. Quem sou eu para limitar aquilo que Deus quer fazer na sua obra? Quem sou eu para dizer não, que você faz segundo o meu jeito? Porque eu sou o pastor da igreja. Não, o pastor da igreja é o Espírito Santo de Deus. E ele faz como quer. Agora, claro, na casa do Senhor, tudo é com ordem e decência. Ninguém aqui vai sair pulando, cambalhando, caindo e jogando cadeira. Não. Aqui é com ordem, com decência. Por quê? Porque para o Senhor precisa ser assim. Quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, estou falando espanhol já, seja para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façai qualquer outra coisa, seja para a glória de Deus. Aleluia. Ninguém aqui vai fazer nada para a glória humana, para apenas se mostrar. Não, é para a glória de Deus. Ele é digno de receber a nossa glória, o nosso louvor e a nossa adoração.